Três Barras está localizado no Planalto Norte de Santa Catarina. Sua fundação ocorreu em 23 de janeiro de 1961. É um dos principais municípios da região do Contestado. Seu nome tem origem pelos três rios que o cercam, sendo eles o Rio Negro, o Rio São João e o Rio Canoinhas. A escola Frei Menandro Campos iniciou seu funcionamento em 1955 como a Escola Isolada Charqueada, em 1970 passando para o grupo escolar Frei Menandro Campos. Atende estudantes na educação básica do ensino fundamental, anos iniciais e finais e ensino médio. Trabalhar na trilha Mulheres do Território Catarinense foi uma grande alegria, ao mesmo tempo um grande desafio. Nós nos propusemos, em conjunto com os demais professores, em conjunto com os estudantes, e está contando um pouco da história do nosso bairro, da história dessas mulheres que aceitaram o nosso convite de participar desse documentário. Então a gente quer agradecer de coração, primeiramente, a nossa direção escolar por ter permitido que esse trabalho se efetivasse. Também agradecer aos nossos estudantes que não mediram esforços para estar andando nas casas, daqui a pouco vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso, né? Andando nas casas, visitando, tudo com autorização dos pais também nesse sentido, para que a gente pudesse se organizar da melhor maneira possível. E ainda de maneira bastante especial agradecer a Dona Maria Sueli, a Dona Maria de Lourdes, a Dona Leoni e a Dona Tereza, que são as nossas protagonistas desse documentário e que contam para nós um pouquinho da história aqui do bairro, no distrito de São Cristóvão. Então, muito obrigado a todos que de uma forma ou de outra contribuíram com esse momento. Para nós é uma alegria vivenciar com vocês esse documentário Mulheres no Distrito de São Cristóvão. Como ele era, mudou bastante, né? Então ele se transformou, né? Teve bastante mudança aí pro bem. E pra melhor mudou. A gente começou que não tinha asfalto, era estradinha de chão, né? E não tinha ônibus, né? Então era só a linha aqui pra Três Barras, era bem dificultoso. Depois a gente devia morar nas casas do Mussa ali, né? Da empresa Mussa, onde a gente devia trabalhar, né? E nem luz tinha nas casas, né? Eu acho assim que deveria que mudasse no bairro, vamos dizer, né? Que devia ter mais emprego, né? Principalmente para esse menor, né? Porque, veja bem, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, com carteira registrada, a gente trabalhava, a gente não sabia o que era droga, não conhecia, né? Depois já de uma certa idade que a gente foi ver, né? Porque a gente tava desde cedo, né? Trabalhando na roça, trabalhando em serraria, madeireira, né? Então, não existia isso, né? Então, agora por falta muito emprego. Emprego, estudo, né? Bastante também, mais formação. Então, isso a gente sempre fala. A gente trabalha com a catequese, agora no momento trabalhando na catequese, né? Então a gente prepara as crianças para, tipo assim, para fé, né? Para eles crescerem na fé, no amor, né? Tipo assim, fala bastante de Deus, de Jesus, né? Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então isso é muito gratificante, que nem eu tô com uma turminha agora que estão na terceira fase, que agora, antes de fazer a primeira Eucaristia, né? E agora eles fazem a primeira Crisma, né? Então que não sabiam nada, que entraram, né? A gente começou a ensinar na Bíblia, né? E eles conseguem, né, achar os capítulos, os versículos, e eles mesmos. Se a gente fala, vamos falar do texto agora, o que o texto está contando, o que essa história quer nos dizer, né, para o crescimento nosso na fé, e eles conseguem, sabe? Então, tudo isso pra gente é muito gratificante, né? Olha, o momento mais difícil foi quando a gente era criança, que nós éramos em 12 irmãos, né? E daí o meu pai não conseguia trazer o sustento que fosse suficiente pra gente, e a gente teve que trabalhar desde cedo, porque, na verdade, com 13 anos eu trabalhei com carteira registrada. Mas com 8 anos eu já cuidava de crianças, sabe? Então, pra gente poder, não podia comprar material de escola, então eu trabalhava cuidando daquelas crianças, atendendo, né? Pra poder comprar lápis, comprar caderno, uniforme, né? Então, esse foi um momento bem difícil, né? Mas que a gente conseguiu superar, né? Esquecer, a gente não esquece, mas... Vai levando a vida assim, né? E sempre de cabeça erguida, animada, né? E primeiro, Deus no comando sempre, né? E vamos lá. Mais feliz é os meus netos que estão chegando. Uma coisa feliz é a união na família, sabe? A paz na família, todos empregados, sabe? E a gente tem um netinho que está com 1 ano e 5 meses, agora está chegando mais um, que hoje, amanhã vai se internar, sabe? Então, é a família reunida, sabe? É os amigos, né? Que eu tenho bastante, graças a Deus, né? Isso é muito importante. Minhas festinhas, minhas caipirinhas, que também eu faço, sabe? Então, isso é muito legal, sabe? E tá de bem com a vida, né?
Eu me chamo Maria de Lourdes, vim morar nesse bairro quando eu tinha 11 anos e agora eu tenho 72 anos. Trabalhei 28 anos e uns meses na Prefeitura de Três Barras, de cozinheira na escola com aluno, então eu já tenho uma basezinha assim com aluno. Ocorreu muita mudança, por causa que daí foi quase bem dizer fechado lá a Rua Velha, daí aqui era tudo mato aqui. Daí veio a enchente de 83, nós compramos o terreno, mudei uma casa aqui, daí que começou o loteamento, antes era tudo mato aqui, né? Não tinha nada. E daí tinha a Serraria Mussi, nós ficamos ali na Serraria Mussi 6 anos de escola, tinha ali no escritório do Mussi, até nós ir pro João Pacheco lá embaixo daí. O Menando, que foi mudada a escola Menando, foi feito o Caíque. Fosse no grupo da melhor idade, for no grupo das mães aqui na igreja, e daí eu participo, eu faço trabalho, faço crochê, eu faço costura, faço alguma coisa que a gente faz, né? Não muita coisa, porque agora aposentada, agora tenho que pegar e ficar dormindo de dia. Mais difícil foi quando fiquei doente, né? Que eu tive derrame, daí fiquei no UTI 18 dias, né? E daí em casa daí eu não caminhava, tava numa cadeira. Daí o xodó andava comigo, a família andava, né? Quando precisava, assim, pra ir no médico e tudo. E graças a Deus comecei a caminhar, agora graças a Deus tô bem. O momento mais feliz é quando a gente tem a família da gente perto, tem tanta coisa importante, né? Eu acho que foi muito importante fazer a escola mais aqui pra cima, ter posto de saúde e tudo, né? Tudo que é muito importante pro lugar. E o que precisa mais ainda, que eu penso assim comigo, que precisava que pro lugar era uma caixa, uma coisa pra gente, né? Receber pagamento, pagar umas contas, né? Mas vai, damos jeito. Vai indo. Vai indo. Eu tenho a primeira memória que quando nós íamos era tudo mato aí, né? Não tinha rua, nada, né? Era só. Tinha a firma, né? Que era do Mussi e umas casas da firma só. Daí a gente vinha lá de Marcílio passear pra cá, passava a ponte do trem ali, né? Vinha pulando os dormentos lá dentro. Foi uma mudança grande, né? Porque agora tá assim mais bonito aí, né? Povoado, né? Que não tinha ninguém aí lá. O mais difícil foi quando eu perdi meu filho, né? Já com 18 anos e o pai deles, né? Esse foi o momento mais difícil. Porque ele era muito novo, o pai deles, né? Com 42 anos ele foi, o rapaz faltava 2 meses para completar 18. O momento mais feliz é quando chega tempo de festa, né? Que meus filhos vêm tudo pra cá, né? Ficam tudo aqui, daí é uma alegria pra mim. Eu devia de ter um grupo de aposentados para contar uma história. Um conta a história, o outro conta a história do outro. A gente levava um chimarrão, né? Fazia. Daí estava caçando das meninas. Por que a mãe não vai no clube de mãe? Tem clube de mãe. Eu aprendi a fazer crochê com 73 anos. E até os crochê lá em casa ainda bem bonito que eu fiz. Só que daí eu digo, né, que agora a gente para sair já depende dos... E as famílias também trabalham, tá muito, né? Não tem muito tempo. Olha, mudou bastante. Mudou bastante porque aumentou gente, né? E aquele tempo, nossa, a gente conhecia a cada vizinho. A gente conhecia porque era pouco. Daí depois começou a aumentar a vizinhança e... A senhora morava lá perto do Santo Antônio? Santo Antônio. Comunidade Santo Antônio. Aham. Lá que foi formada a primeira igrejinha. Mais difícil
Eu acho que é criar os filhos. Criar os filhos, esse foi mais difícil. Porque a gente é acostumado a levar certinho as coisas, né? Naquele tempo, não é que nem agora, que agora tem gente que ganha roupa parada e tem algum que não cuida, né? Ganha roupa, mas para eles sujou, jogou, não cuida. E aquele tempo nosso não tinha. A gente tinha de viver viver do que a gente trabalhava, né? Mais feliz, eu acho que a fé que ajuda a gente. Eu estou junto com a família ali. Eles nunca me desampararam, sempre cuidando, até hoje eles não. Então para a gente é um momento feliz que a gente pode criar família e educar como é preciso, né? Só uma coisa que eu acho, voltar um pouquinho para trás, né? O tempo que nós estudava, que lá nós morávamos na Pratinha, era longe para nós ir, porque eu já era, como diz, a última, né? Meu pai com a minha mãe já estavam na roça, então eu tinha que caminhar, né? E tive 2 professores muito bons, Gustavo de Andrade, que já é falecido também, e a dona Zurmíria. Muito bons professores, eu não tenho queixa dos professores. Até a 4ª série eu estudei, daí depois, e o professor queria ele disse que eu ficasse ali, porque a mulher dele era a minha prima. Daí eu ensino, para ficar no meu lugar. Mas o amor fala mais alto, né? A minha mãe era sozinha, e daí eu tinha dó tinha que ir todo dia trabalhar lá daí para aprender, né? E daí eu tinha dó dela, daí ficar sozinha. E toda a vida eu conto para as meninas essa oportunidade que eu perdi, mas acho que ganhei. Pelo menos eu tive com a minha mãe até, né? Ela veio morar comigo ainda aqui, quando nós moramos no Santo Antônio, ela veio morar comigo. Me chamo professor Christian, trabalhei com os estudantes na área de trilha Mulheres do Território Catarinense e aprofundamento em filosofia. Desde o começo a gente planejou de uma maneira em que conseguisse englobar todas as disciplinas presentes, já que nós somos da área das ciências humanas e sociais aplicadas. Desse ponto foi muito complexo formularmos apenas um direcionamento. No caso, uma carga horária de 160 a 240 no semestre para a gente conseguir formular este trabalho. O primeiro ponto foi que nós tínhamos unidades curriculares, dentre elas algumas muito diversas, como as representações sociais das mulheres, mulheres nas violências de gênero, direitos e cidadania ativa das mulheres e protagonismo das mulheres. Dentre essas 4 unidades curriculares que nós passamos, nós tínhamos que pensar em uma culminância para esse projeto. E essa culminância foi o que nos chegou até aqui, que foi a escolha de um documentário para isso. E esse documentário deveria refletir as mulheres no território catarinense. Como focar nisso? Em que sentido, sendo um estado grandioso? Assim como também focar mulheres apenas no estado de Santa Catarina, sendo que mulheres têm um papel importante a toda a história da humanidade. Sentamos, pesquisamos e decidimos parar em mulheres do bairro. Por quê? Porque era um enxugamento do tema em algo do qual os alunos conseguissem ver uma representatividade maior e algo que conseguisse ser visível também para a comunidade escolar. Nesse ponto foi isso do que nós determinamos. Como tudo que se faz no mundo, nada é fácil, temos imprevistos, temos dificuldades, assim como você conseguir uma bibliografia de uma cidade
como a nossa, e ainda mais um bairro, é algo um pouco mais complexo do que você conseguir a história do Brasil. Ironicamente, porque seria um lugar menor, mas também a dificuldade de conseguir essas questões, assim como a história do bairro, como ele foi formado, é algo que nós temos dificuldade de se encontrar. Na questão principal de mulheres, não. Teve inclusive inúmeros nomes direcionados e fomos enxugados as pessoas das quais faziam mais sentido, seja para o estudante, seja para a escola ou seja no bairro em si. Nós decidimos criar o documentário para retratar os diversos modos diferentes de cada mulher que vivem aqui no bairro. E dentro dessa trilha, nós tivemos 4 matérias de ciências humanas: geografia, história, filosofia e sociologia. Dentro da trilha de geografia, nós levantamos alguns dados obtidos do bairro. Na trilha de filosofia, nós fizemos a introdução do nosso documentário e aprendimos que ser mulher não é apenas um gênero, é ser muito mais do que isso. Na trilha de história, aprendemos sobre as mulheres do contestado, que são elas Nega Jacinta, Teodora, Maria Rosa e Chica Peleca. Também aprendemos sobre Anita Garibaldi e Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher negra a se tornar uma governante. Na trilha de sociologia, levantamos uma pesquisa de como criar documentário e fizemos a autorização para usar imagens das participantes, que são elas Maria Sueli, Maria de Lourdes, Leonie e Tereza. A importância do trabalho da trilha nos mostrou como era o bairro antigamente e a mudança que ocorreu. Também nos mostra que cada mulher tem sua história de vida e que elas batalharam para ter tudo que tem hoje. E isso nos mostra que não é por qualquer coisinha que acontece que nós devemos existir. Que momentos ruins acontecem, mas a gente tem que achar uma solução para isso.